Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vinícius, o Igor, o Pedro, o Denis, o Isaac, o Antônio, Rafael, Maria Eduarda, a Jamile, a Natiene e a Tayla. Acertei o nome de todo mundo hoje. Ai, que beleza, viu? Eu achei que ia levar até o fim do ano para decorar o nome de todo mundo, mas na terceira aula já conseguimos memorizar o nome. E hoje nós vamos dar continuidade à situação aprendizagem 1 do material Currículo em Ação do primeiro semestre da disciplina de matemática. O material será enviado aos meus alunos pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Ainda não chegou o material, né? Mas assim que chegar, vocês já estão registrando no caderno de vocês. E para quem assiste, faltou, né? Quando vocês faltam, devem assistir a aula que vocês perderam através do canal do youtube.com/ricardohenke, onde eu gravo a aula, envio a todos os meus alunos que já passaram o contato para mim. E aí, quando você falta, você assiste. Quando você está aqui na sala de aula, assistiu, você recebe também. E aí você, se tiver alguma dúvida, você revê, mas não tem obrigação de ver de novo, porque já assistiu a aula. Mas vamos supor, o Pedro ficou na dúvida no exercício número 2, ele pode chegar lá na casa e rever a aula para tentar tirar dúvida no 2. Se ele ainda ficar com dúvida, no outro dia ele chega e pergunta: professor, eu assisti a aula no dia, eu assisti a videoaula lá em casa e não consegui entender. Daí eu explico para ele, tá? Não fiquem com dúvidas. O material é enviado através da Secretaria de Educação, já falei, né? E hoje nós vamos fazer a terceira videoaula sobre isso. Lá na página 9 da apostila, quando vocês tiverem, tem uma parte que conversa com vocês. O que ele fala sobre a situação aprendizagem 1? Lá ele fala assim: na situação aprendizagem 1, vamos conhecer alguns sistemas de numeração na história da humanidade, certo? Nós vimos na primeira videoaula que teve várias comunidades na época, né? A babilônica, os egípcios, os romanos, né? Que criaram a sua própria numeração, e vários outros. Aqui falou só de alguns, então a gente vai dar continuidade. Habilidade é a habilidade EF06MA02, que tem como objetos de conhecimento sistema de numeração decimal, característica, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais, representados na forma decimal. Então a gente começa com a história dos números, vamos dar continuidade. Página 12, atividade 3, sobre sistema de numeração romano, certo? O sistema egípcio, aquele lá do dedo entortado, do bastão, do homem ajoelhado, vocês já viram em algum lugar antes de assistir a minha aula? Não usam mais hoje em dia, né? O sistema arábico, como que é o outro? Babilônico, que era o cravo e a asna. Vocês viram na minha aula na semana passada e viram hoje uma revisãozinha ali. Vocês já viram em algum outro lugar isso aí? Não, já não usam mais hoje em dia. Agora o sistema romano, até hoje é usado, certo? Eu não sabia romano, era século. Tem os séculos, a gente coloca em número romano. Tem relógio que é com número romano, não é o caso aqui. Eu não vi, depois que eu entendi o número romano. Né? Vinícius, presta atenção aqui. Então vamos lá. Foi na Península Itálica, atual Itália hoje em dia, que se desenvolveu a civilização romana. Os romanos deram várias contribuições, como o sistema de numeração romano. Então olha lá, esses são os símbolos. O I, que a gente chama de I, representa o valor 1. O V representa o 5. O X representa 10. O L, 50. O C, 100. Eu acho que o C é o mais fácil de lembrar. C vem de 100. Pronto.
Agora o L de linquenta, não existe linquenta, é 50, né? Então não dá para associar com a letra que começa o que a gente vai falar. E o D representa quantos? 500. E o M? 1000. Então o C e o M é mais fácil de lembrar. C é de 100 e M é de 1000. Tá bom? Esses são os símbolos dos números romanos. Regras de combinações desses números. Olha como que escrevia o 56. Eu pegava um L, que vale 50. Eu pegava o V, que vale 5. Quantos que já deu aí? 50 com mais 5? 55. Mas eu queria 56. Aí eu pego mais o I, que vale 1. Então o 56 é o 50 mais 5 mais 1. Ou seja, 56. O 328. Ah, eu podia pegar 300 bastãozinho 1. Não, você tem que pegar o qual é o maior, ou 100. Quantas 100 eu preciso para dar 328? 3. Então pegou 3C. Depois o 20. 2x. O 8. O 5. E mais 3, 1, né? Então ele colocou o V e mais 3, 1. Por isso que faz isso. 474. Opa, agora vai complicar. Presta bem atenção. Então até o 328 estava fácil, porque o que acontece? A gente só ia somando. Agora olha o 474. 400. Ele fez o seguinte, pegou um D. Ué, mas D passou. Não passou? Sim. Se eu coloco só o D, eu falo que é 500. Se eu colocar um C antes do D, eu falo que é 500 menos 100. Quantos que é 500 menos 100? 400. Então o 400, eu pego 500 e coloco um C na frente dele. Para falar que não é 500, é 400. Então já consegui fazer o 400. O 70, eu vou pegar o 50. Qual é o símbolo que representa o 50? O L. E vou pegar mais quantos 10? 2 10. Qual que representa o 10? X. Então aqui está 400 e 50 com mais 10, 60. Mais 10, 70. Ótimo. Cheguei no 470. E para fazer o 4? Precisa de um bastão. Não. Um L. Por quê? Vocês estão olhando a resposta, eu não quero que veja a resposta. Como que eu fiz o 400? Eu não peguei 500 e tirei 100? Como que eu vou fazer o 4? Seria 4 bastões? Não posso pôr 4 bastões. Mas por que o I primeiro? O I vale 1. Eu quero saber por que ele vai virar 4. Se eu não posso pôr 4 bastões para fazer o 4, olha como que eu fiz o 400. Eu peguei 500 e tirei 100. Como que eu vou fazer o 4? O V. E antes dele eu falo que eu estou tirando 1. Por isso que é 1 e o 4. O 1 e o 5. Porque quer dizer que falta 1 para chegar no 5. Ou seja, é o 4. Falta 1 para chegar no 5. Qual é o número? 4. Falta 100 para chegar no 500. 400. Entendeu? A gente faz esse sistema. Vamos ver o 215. Olha o 215. Vamos analisar número por número. Aqui a apostila não devia trazer já ali. Mas lá, 200. Eu vou fazer assim. Eu pego 500 e preciso tirar 3 centenas dele? Não. É só para fazer o 400, o 9 a gente faz isso. Para fazer o algarismo com 4 ou com 9 que a gente tira da frente. Então o 200, quantas centenas eu preciso? 2 centenas. 1, 2. O 15, eu preciso de um 10. Aqui está 210. E um 5, um V. Muito bem, 215. Agora vamos ver o 1671. 1671. O 1000 é um M. 600. Um D por quê?
Não sabe? Você só está olhando a resposta. Não olha a resposta. Eu sei. Olha lá em cima. Eu já peguei o 1000. O que eu vou pegar agora? Vou olhar daqui para trás. Pegar os 50. O 500. Coloca um D, Um D. Aí aqui está escrito 1500. mais Ainda não cheguei no 600. um C, Por que um C? Porque é 100. Então 1500 com mais 100 dá 1600. Agora eu vou fazer o 70. um L, L por quê? Sim. Porque ele vale 50. Muito bem. Então aqui está 1750. mais 2X, Mais 2. Ah, eu preciso de 70, né? 1650 com mais X, 1660. Com mais um X, 1670. E um bastão para um. É o I aqui. Pronto, muito bem. eu tô só olhando o número assim. Agora vamos ver. Agora olhe bem esse outro número aqui. 2.984, Presta atenção. peraí. 2000. Quantos de mil eu vou precisar? 2 Quantos? 2M. Então 1000 com mais 1000 deu 2000. 100. C. mais um D, Mas eu precisava de 900. mais Como um que D, eu faço o 9? Não tem o símbolo pro 9. mais um D, 100. Eu vou pegar 1000 e vou tirar. 1000. Não? Daí fica zero. peraí. Vou pegar 1000 e vou tirar 100, 100. Então como que eu faço? 1000 com o 100 na frente. Então aqui ficou 2000. Isso aqui quer dizer 900. 2000 com mais 900, 2900. E para fazer o 80, um L, 2950. 3x. Mais um X dá mais 3X, 60, 70, 80. Se eu parar aqui, dá 2980. agora um V e um I. O I antes do V. Por que o I antes do V? Para falar que é o símbolo 4. Eu confundo. Isso. Muito bem. Até então, estava fácil, porque tinha aluno que, em vez de ficar pensando, estava só lendo a resposta. Agora vem a pergunta. Eu tava fazendo que o Igor tá com a cabeça na frente. Ó, vou fazer o ano, meu ano de nascimento. Eu nasci em 1981. Quem sabe me dizer Quase como que eu vou fazer? 84, professor? Como que eu faço? Um M para 1000, muito bem. Como que eu vou fazer o 900 agora? Mais um M, não, peraí. Daí dá 2000, passou. Coloca um C primeiro e depois um M. C e o M, muito bem. Olha o que eles falaram para mim. Se eu coloco 2M, dá 2000, passou. Então eu tenho que falar que é 9. 9 é o C antes do M, quer dizer que falta 100 para chegar a 1000. Quando eu falo que falta 100 para chegar a 1000, qual é o valor dele? 900. Falta 100 para chegar a 1000, 900. Agora um L. Para fazer o 80, tem um símbolo para 80? Não tem. Então eu vou pegar quem é o mais perto de 80. Um L. O 50, né? Que é o L. Um L deu 1950. Agora 3X. 1960, 1970, 1980 e 1981. Muito bem. Ah, professor, será que tá certo? Ó, se você ficar em dúvida, né, quando você estiver estudando em casa para isso, você vem aqui, ó, coloca decimal para romano. Aí você vai achar algum lugar que converte, ó. Aí você vai colocar aqui, ó, o número decimal, 1981. Converter, ó lá. MCMLXXX1, tá certinho. Certo? Escrevemos o 1981 em romano certinho. Professor, você sabe o que é código Morse? Sei, mas não sei a sequência, mas tem uma tabela. Eu tenho certeza. Então vamos lá, para a aula de hoje, que é romanos ainda. Vocês já estão querendo pro Morse. Agora aqui, ó, analise as combinações acima e escreva os números 178. Eu vou grifar aqui para vocês. Escreva os números 178 em romano e 2345. Como não? Eu estava ensinando agora. Se vocês estavam só lendo a resposta, vocês não aprenderam mesmo. Eu vi aluno tentando fazer junto comigo. Então esses alunos que eu estou com esperança que tenham entendido. Quem não entendeu, aprenda.
Para de querer só ler a resposta. Quem que tá batendo as coisas aí? De novo, Denis do céu. Eu bati nele, eu regaço ele. Não. Professor. Utilizando o sistema de numeração romano. Escreva sobre as características do sistema de numeração romano. Faça esses dois números. Vou apertar pausa na gravação e vou dar para vocês tentarem fazer 10 minutos. Ninguém pode reclamar que não deu tempo de fazer. Ô, professor, Só um minutinho, Isa. eu tenho que fazer os... Fazendo a correção então. 178. Para 178, qual é a maior casinha que eu tenho? É do 100, é do 70 ou é do 8? 178, é do 100. Para escrever 100, eu uso o M? Não, o M representa 1000. Eu uso 500? Não. Eu uso 100? Sim. Então, primeira maior símbolo. Qual é o maior símbolo que eu vou usar? 100. Quantas centenas eu tenho? Uma centena. Se fosse 200, 2 centenas. Mas no caso é 100, é uma centena. E se fosse 1000? Daí já é unidade de milhar, já muda. Agora, eu já resolvi o 100. Agora quem que eu vou fazer? O 78. 78, eu vou usar alguma centena? Não. Eu vou usar 50? Não. Sim. Vou, né? Então eu vou usar o 50, que é o maior símbolo. Tem gente que pensou assim, vou usar 7x. Mas não é a regra dos números romanos. Pode usar 3. Você tem que usar primeiro quem está aqui. Então, aqui, CL já quer dizer o quê? 150. Eu vou usar o L de novo? Não, porque se eu usar L e L vai dar 100. Daí eu trocava por C. Agora, 150. Para 170, faltou quanto? 2x. Faltou 2x. Duas vezes de 10, né? Então, x e x. Aqui eu tenho 150 com mais 10 com mais 10, 170. Já usei os L, já usei o x. Quem que eu vou usar agora? O V. Vamos ver se o V vai precisar. Para fazer 8. Eu posso usar 8 número I, 8 letra I. Não. Pode usar 3 vezes. Só posso usar ele 3 vezes. Então, ficaria o 5 mais 3i. Agora sim, 178. Porque tem os 3i ali. Se não tivesse os 3i, era 175. Posso responder outro? Já fizeram correção? Já? Eu tirei e achei que estava errado. Como eu tava sem o lápis, que eu acho que não sei como estragou a pergunta, sendo que eu tava apontando certinho, Agiliza. ele não tava apontando. Termina de falar para corrigir. O que você estava falando? Já se perdeu na fala. Vamos voltar a corrigir. Estamos corrigindo agora já, Isaac. Posso falar o último? 2.345. Pedro, se só falar a última, Pedro, seus colegas não vão aprender a fazer. Eu vi que você acertou. Nós temos que fazer o passo a passo. Vou lhe falar Não. Já. então. Eu vou lhe falar. Isso. Quem errou a 178, já arruma aí. Isaac, arrumou já? Já copiou a nova, certa? Professor, eu acabei. Eu falei que não ia fazer a caneta, né? Agora que você fez a caneta, copia o certo na frente. Copia o certo na frente. Então vamos lá. Presta bem atenção. Agora eu vou fazer o 2.345. Eu vou usar o M? Sim. Vou. Sim. Cada M vale 1000. Quantos M eu vou precisar usar? 2 para dar 2.000. Muito bem. Então eu venho olhando sempre daqui para a esquerda, da direita para a esquerda. M, M, certo? O 300, eu vou usar o 500? Não. Eu só ia usar... Sim? Não. Tá dormindo, meu Deus do céu. Eu só ia usar o D caso eu precisasse de 400, porque daí eu coloco o C e o D. Para representar o 400, eu coloco o C e o D. Mas não é o caso. Como é 300, o Pedro já falou já hoje. Eu só posso usar 3 vezes o mesmo símbolo. Então eu posso usar 3 centenas. Qual é o símbolo das centenas? C. Então eu vou lá e coloco. Cadê?
Então, 1, 2, 3. Se eu paro aqui, o número está 2.300. Agora eu preciso fazer o 40. O 40, eu vou usar o 50? Não. Não? Vou, né? Por quê? Ah, mas 50 passou. Mas eu tenho que falar que é 10 a menos do que 50. Então eu falo que é XL. Eu estou falando que de 50 eu tiro 10. Quantos que fica de 50 eu tiro 10? Você tem 50 reais, tirou 10? 40. Então aqui já deu 2.340. Quando envolve dinheiro, Mas eu preciso de 2.345. Qual símbolo eu vou usar para pôr o 5? V. O V. Pronto. Só isso, professor. Só. Ah, professor, é difícil. Eu não falei que era fácil. Pode levar? Eu acho complexo mesmo. roupa justiça. Subindo a resposta. Agora vocês façam o registro de vocês. Vou apertar pause aqui e vocês registram aí. Continuando. Olha lá. Características. Quais são as características do sistema de numeração romano? Usa a base 10, ou seja, lá, ela é usada a base 10. Tem 7 símbolos: o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. É posicional, ou seja, ele conforme a posição dele muda. Olha lá, quando o I e o V, qual é o valor do I e o V? Não, o I e o V. 4. O I e V é 4. E o invertido? O V e o I? 6. Então, conforme a posição muda o resultado. É aditivo, ou seja, você vai somando de grupo em grupo, se soma 100 mais o L, que vale 50, mais 2 vezes o X, que vale 10, então você vai somando, é aditivo. E subtrativo. Como subtrativo? Para fazer o 40, eu não faço XL, quer dizer o quê? Eu estou tirando 10 do 40, subtraindo, ele também faz conta de menos. E não possui o símbolo para zero, tá bom? Copiem essas características no caderno de vocês. Acabei de terminar. Continuando. Tá gravando? Tá. Agora nós vamos para a página 13, atividade 4, sistema de numeração chinês. Entre os rios Huanghe, amarelo, e Yangtze Kiang, azul, mais fácil falar só português, né? Desenvolveu-se uma das mais antigas civilizações, a chinesa. Esse povo, né, Igor? Vamos prestar atenção? Esse povo se ocupava com o estudo da astronomia e da matemática. Olha o símbolo aí, pro 1. Pausa aí, Bruce. Dá a impressão que é uma minhoquinha, né? Esticadinha ali. O número 2 é um com mais um maiorzinho, um menorzinho em cima. O número 3, olha como que era o 3. Aquele jeito ali. O número 4 parece um envelope com 2 bolsos. O número 5, aquele símbolo ali que faz lembrar um, sei lá. O número 6 faz lembrar um índiozinho. O número 7, dá a impressão que é um T, né? O número 8, 2 bigodinhos. O número 9, aquele símbolo ali. O número 10, uma cruz. O número 100. Eu tive a impressão que era uma televisão com uma anteninha em cima. Né? Esses são os símbolos. Vamos continuar lendo? Olha como escreve o 57. Alguém entendeu o que eles fizeram no 57? Qual é o primeiro símbolo que eles colocaram? 5. O 5. E o segundo? 10. O 10. E o terceiro? 7. 7. O que será que eles inventaram? Colocaram o 5, o 10 e o 7. O que quer dizer isso? Sei lá. Eles vão fazer 5 vezes 10. Quantos que dá 5 vezes 10? 50. Com mais 7? 57. Entenderam o que eles fazem? Eles usam a multiplicação. Olha o 250. Como que fica? Olha como que eles fizeram o 250. Que símbolo que é esse aqui? 2. E esse aqui? 100. 100. E esse daqui?
É o 5 ou é o 6? 5. 5. E esse aqui? 10. Olha o que eles fizeram. 2 vezes 100 dá quanto? Não sabe? 2 vezes 100? 200. Meu Deus, Igor. 200. E aqui? 5 vezes 10? 50. E quando você junta 200 com mais 50, dá quantos? 250, entenderam? Eles colocam primeiro para multiplicar para achar centena, para multiplicar para achar dezena, depois eles somam. Vamos ver qual é o exercício que vai pedir hoje aqui sobre eles. Presta atenção. Eu vou fazer mais um número aqui, quer ver? Hoje é dia 14. O 14 vai ser fácil. Olha o 14 como que vai ser. Vai ser um 10, ou seja, uma cruz, e o 4, um envelope com bolso. Oi. Não, espera um pouquinho, agora estamos tendo aula. Ô, professor, quando chegar em casa, vou o nome deles mesmo chinês. Isso. Olha lá, vamos ver outro número aqui, quer ver? O 2023. Ah, vai pra lascar. Certo? 2023. 2022. 10 televisãozinhos. 10 televisões. Por que 10 televisões? 10 vezes 20 100. televisões. É, faz sentido. Você vai ter que fazer 20 televisões. É um número muito grande, né? 20 televisões. Vamos pegar um número menor pra gente fazer. Quer ver? 5? Não, Depois superei. 80. Não. 483. Dá passo. 483. 4 483. televisões. Primeiro, eu tenho que pegar o 4. Qual é o símbolo do 4? O envelope. 4, o que vai precisar? 4 centenas. Qual é o desenho da centena? Televisão. É a televisão com a anteninha lá. 4 centenas, aqui já deu 400. Agora eu vou fazer o 80. Como que eu vou fazer o 80? São 8 o quê? 8. Barbinha. Não, o que é o 8 eu já fiz. Aqui deu 408, eu quero 480. 8 vezes quem que dá 80? 8 vezes 10. Isso, muito bem, Denise. 8 vezes 10. Então eu preciso de 8 e depois a cruzinha. Então aqui deu 480, mas eu quero 483. Como que eu faço 3? 3 minhoquinhas, um em cima do outro. Pronto. 483. Certo? Vamos ver qual é o exercício? Então vamos lendo lá. Eu já copiei aqui, já. Muito bem. Analise as combinações acima e escreva os números 48. Então nós vamos escrever os números 48 e 342, utilizando o sistema de numeração chinês. Escreva sobre as características do sistema da numeração chinês. Então vocês vão fazer só o número 48 e depois vão fazer o número 342. Então ficou um pouco mais difícil, será que o número romano? Eu acho que é difícil também, mas ainda não é tão difícil igual o número romano. Não, tem que escrever o 48 em chinês e tem que escrever o 342 em chinês. Vou apertar pause aqui e vou dar para vocês 5 minutos para fazer. Corrigindo então. Vamos lá, 48, eu tenho que decompor esse número, 40 mais 8, como eu faço 40? Quantos 10 eu preciso para dar 40? O 10 não é esse símbolo aqui? Sim. Quantos? Eu preciso de 4, se for um 10 só não dá 40, então eu preciso de 4 10, olha o símbolo aqui, qual é o símbolo do 4? Isso, esse que faz lembrar o envelope com bolso. Então aqui eu falei que eu preciso de 4, 10, deu 40. Agora, como que eu faço o 8? O 8 tá aqui, ó. Faz lembrar um bigodinho, né? Um pra cá, outro pra lá. Esse é o 48, certo? Como eu faço agora o 342? Já sei. Vamos lá. Primeiro eu vou decompor.
Quantas centenas eu tenho? 3, ó. 300 mais 40 mais 2. Como eu faço o 300? Coloca 3, coloca 1 naquele 3. Eu ponho o símbolo do 3 Depois coloca o 100. e ponho o símbolo do 100. 100. Muito bem. Estou entendendo. E coloco o símbolo do 100. Aqui já deu quantos? Aqui deu 300. Agora eu tenho que fazer o 40. Qual o símbolo que eu tenho que pôr primeiro? Envelope. O envelope, que vale 4. A cruz. A cruz, que vale 10. Muito bem. Então seria 340. Tá, mas agora falta o 2. E o símbolo do 2? 342. Certo? Vou subir com a letra bonitinha. Olha a letra bonitinha aí, a resposta. Quais são as características? Olha as características. Não há algarismos. Não há algarismos. Mas 13 caracteres. Base 10. O sistema é posicional, aditivo e multiplicativo. Como assim multiplicativo? Lembra que nós falamos? Esse multiplica com esse. Depois soma com esse. Esse multiplica com esse. Esse multiplica com esse. E esse não multiplica com ninguém. Depois que eu multipliquei, eu somo todo mundo. Tá bom? Esse é mais complicadinho mesmo. Eu vou finalizar a aula, mas eu vou deixar aqui para vocês fazerem registro. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos começar a situação aprendizagem 2. Até mais. Tchau, tchau.